Olá, internet! Seja bem-vindo a mais uma teoria. Os 2 primeiros episódios de The Last of Us acabaram de sair e foram muito bons. E como eu sou um grande fã dos jogos, eu adorei assistir esses 2 primeiros episódios. No entanto, eles acabaram mudando algumas coisas. E ao longo do vídeo, vamos detalhar tudo o que aconteceu no episódio 2, as diferenças dos jogos e também teorizar o que pode acontecer no 3º episódio. Então já dá aquela dedada no like e se inscreve no canal, enquanto mergulhamos fundo em The Last of Us. Bom, se vocês assistiram o primeiro episódio, vocês devem se lembrar que eles fizeram um anúncio no rádio que falava sobre a cidade e que algo de errado estava acontecendo. Vemos isso acontecendo com o surto da infecção sendo estudado por um médico. Isso não tem no jogo. E eu gosto de como a série está lentamente preenchendo a história do vírus. Tanto do início do último episódio quanto este tinham partes completamente novas. E é possível que até tenhamos uma nova história encaixada na abertura de cada episódio, que nos dê muito mais detalhes sobre a infecção do que jamais obtivemos antes. Quando os cartões são mostrados pela primeira vez, podemos ver que isso está acontecendo em 24 de setembro de 2003, 2 dias antes do surto. É claro que isso mostra a rapidez de como o vírus se espalhou, e no jogo aprendemos que era por meio de produtos que continham farinha e fermento, sobre os quais falaremos mais tarde. No nosso último vídeo, falamos que 2003 foi teoricamente escolhido porque foi um dos anos mais quentes já registrado, com uma onda de calor recorde que matou 20 mil pessoas. As legendas usadas ao longo da série também se assemelham muito às legendas do jogo, nos inserindo ainda mais no mundo de The Last of Us. Começamos com um dia ensolarado, aparentemente normal na Indonésia, quando os militares chegam e convocam os cientistas a um laboratório. Embora o mundo esteja desestruturado, o enredo de The Last of Us está repleto de diferentes facções militares que tentaram tomar o poder para impor seu domínio. Fedra, é claro, fez grande parte disso, e eu adoro como pano de fundo sempre dá essa ideia de nós contra eles. Nisso, Ibu, que tinha medo de ser capturada, ela suspeita que eles pensam que ela cometeu algum crime, mas a querem porque ela é professora de micologia. Micologia, para quem não sabe, é um estudo que estuda os fungos, e ela é a principal cientista do país, depois de se formar na Universidade da Indonésia. Ibu é escoltada até uma recepção, e ela passa por vários cartazes de vacina, mais uma vez, deixando claro que não há cura, e é por isso que ela é uma pessoa tão importante em toda a história. Ela examina uma amostra, e é levada a um dos infectados. A mulher tem um buraco de bala na cabeça, e claramente só parou quando foi baleada. Ao redor de seu pé, vimos uma marca de mordida, e ao ser aberta, está se espalhando como a boca da senhora Adles no último episódio. Em sua boca também estão os Cordyceps, e isso acrescenta uma dimensão realmente assustadora à coisa toda. Os clickers não decepcionam, e através de sua biologia, podemos ver como funcionam os Cordyceps. Eles basicamente infectam uma pessoa, e depois se espalham por todo o corpo, substituindo lentamente suas células por fungo, de modo que se tornam quase um cogumelo vivo. O fungo acaba devorando completamente seu cérebro e parte superior da sua cabeça. Isso os torna cego, e é por isso que os clickers são chamados assim, porque eles usam o eco para ver seus arredores. No hotel, Joe conta como a maioria dos infectados morre rapidamente, mas os que sobrevivem continuam vivos. Esse é o caso dos clickers. Os fungos conseguiram dominar a maior parte de seu corpo e transformá-los nesse monstro aterrorizante. É interessante o jeito que os Cordyceps ficam localizados na boca, e isso sugere que eles lentamente assumem o controle do interior, mas não podemos dizer isso até que a infecção esteja mais avançada. Ibu Ratna toma uma xícara de chá e descobre que as coisas começaram em uma fábrica de farinha e grãos. Agora, a razão pela qual eu acho que Jakarta foi escolhido é porque temos o maior moinho de farinha do mundo. O Bogasari Flour Mill é considerado como o maior do planeta em termos de tamanho e escala, e portanto, é provavelmente por isso que eles os escolheram aqui. Ele se refere a ele sendo um substrato perfeito, e na biologia, esse é um termo usado para descrever a superfície em que o fungo vive. Te amo, hein, Google? Enzimas também podem ser encontrados aqui. Eles causam processos químicos, e pode ser assim que os Cordyceps sofreu mutação. Agora, quando se trata de como o fungo se espalhou, o jogo menciona que ele entrou na comida, e uma fábrica de farinha e fermento seria o lugar perfeito para isso acontecer. Quando olhamos para o primeiro episódio, havia muita comida que continha esses ingredientes,
A senhora Adler, mais jovem, também fez alguns biscoitos que Sarah não comeu porque continham passas. I was thinking we'd make some cookies. Chocolate chip? Raisin. O Sr. Adler também pode ser visto alimentando a idosa Sra. Adler, e pode ser onde a infecção começou. Quando eles ofereceram um pouco a Joe, ele disse: But I'm on Atkins. What now? O que, caso você não saiba, é uma dieta baixa em carboidratos, o que significa que coisas que contêm farinha e fermento são evitadas. Pela manhã, Tommy ficou chateado porque eles não estavam comendo panquecas, e Joe e Sarah comeram bacon e ovos, novamente evitando produtos como farinha. Eles também não tiveram um bolo de aniversário, então foi o dia inteiro eles evitando isso. Um trabalhador disse que uma mulher mordeu outros 3 colegas de trabalho e que eles foram executados, mas não sabem quem a mordeu. Outros 14 trabalhadores também estão desaparecidos e não há nenhuma maneira de abafar esse caso. Mesmo que eles fechem o país, os Cordyceps sofreram uma mutação e demora muito para que alguém se depare com eles na selva. Ela diz que toda a cidade tem que ser destruída, e vemos como essa estratégia foi adotada mundialmente devido às características posteriores. No jogo, eu sempre acreditei que eles destruíram parte da rua devido à falta de manutenção, mas deu pra ver que não foi o caso. De qualquer forma, não há esperanças, e ela quer passar os últimos dias da sua vida com sua família. É uma maneira realmente sombria de introduzir o episódio, e sabemos que os 20 anos seguintes provavelmente foram um inferno na Terra devido à rapidez com que o vírus se espalhou e como ele colocou os infectados contra todos ao seu redor. Mais uma vez, ele representa muito essa esperança de cura e é mostrada simbolicamente com ela dormindo sobre o raio de luz literalmente brilhando sobre ela. Joe Tess se senta no escuro enquanto ela é ungida, quase como se fosse uma pintura de Jesus ou algo assim. Uma borboleta voa sobre ela e imagens dela aparecem ao longo da série. Na verdade, as borboletas carregam seu próprio significado e normalmente são usadas para representar o renascimento, a transformação e uma mudança em uma direção positiva. Ellie, é claro, poderia ser isso, e ela tem o potencial de curar a humanidade e nos levar de volta ao modo de como as coisas eram antes. Ela está vestindo a mesma camiseta que ela usava no primeiro episódio. Ainda há muita dúvida se ela é imune ou não, e Ellie acaba tendo que ir ao banheiro. Tess jogou uma revista e no jogo acabou encontrando pôsteres de beleza que a deixam um pouco atordoada. That girl is so skinny. I thought you had plenty of food in your time. Oh, we did. Some just chose not to eat it. Isso aconteceu um pouco antes do hotel que acabamos visitando no jogo, embora tenha aparecido bem mais tarde. Tudo isso acontece em um salão de beleza que está completamente arruinado. Nós, ela e a mão trêmula de Joe, que ele diagnostica como uma fratura depois de espancar aquele cara no primeiro episódio, mas mãos trêmulas são obviamente um sinal de infecção e é algo que Tess mais tarde tem, então você pode ver porque ela questiona isso. Quando eles voltam, eles acabam comendo e Joe e Tess, cada um, acaba comendo algumas barras enquanto Ellie come um delicioso sanduíche de frango. Isso foi dado a ela por Marlene e indica o quão importante ela é, já que eles estão dispostos a dar o melhor para ela em um apocalipse. Voltando ao assunto do pão, é possível que Ellie tenha recebido isso porque ela é imune aos Cordyceps e, portanto, não há risco de ela ser infectada. Joe e Tess têm que comer essas barras porque quem sabe o que há nas plantações, embora isso possa ser um pouco longe demais. Curiosamente, houve um caso real na França, ocorrido na década de 50, que poderia ter inspirado isso. Eu fiz uma teoria em nosso outro vídeo sobre como a infecção se espalhou. Vou deixar o link na descrição, beleza? Ellie diz que eles estão tentando levá-la para um posto avançado no oeste, onde há médicos que podem trabalhar em uma cura. Joe realmente não acredita nisso, e falaremos disso no final, e como isso define o que está por vir. Tess só quer terminar o trabalho, e ela está começando a ter fé em Ellie, e podemos ver isso. Se Ellie é realmente capaz de ajudar com uma cura, isso a tornaria uma das pessoas mais importantes do planeta, mas acontece que ela foi colocada com alguns, digamos, personagens ruins moralmente. Joe coloca um armário na porta e muitas vezes você os derruba ao escapar para impedir que as pessoas ou infectados venham atrás de você. Falando em infectados,
tive quase a certeza que ouviam efeitos sonoros de Creaker usados quando eles abriram a porta. Agora, falando do jogo, eles realmente pularam uma grande cena com os dois em um arranha-céu. Na verdade, eu fiquei até um pouco chateado por não ter essa parte, pois é uma parte muito importante no jogo, desde o início. Eles também terminam o episódio da semana passada, nos mostrando o que está por vir, e é uma das partes mais memoráveis do jogo para mim. Agora, como vemos no arranha-céu, eles provavelmente seriam impossíveis de escalar e descer na vida real, devido ao ângulo em que estão. No jogo, você sobe em um e desce no outro durante a noite enquanto escapa do acampamento Fedra. Você encontra novos corpos e também encontra os Clickers pela primeira vez, depois de ver um crescer na parede, como o cara que vimos no primeiro episódio. Um pula em você enquanto você abre a porta e você tem que passar por eles enquanto avança pela estrutura. Provavelmente eles não fizeram isso devido ao orçamento e eles pensaram que o museu era o lugar mais adequado. Este também é um local que aparece no jogo, com a exposição da guerra sendo uma parte importante que abordaremos mais tarde. No jogo, você tem que escalar andaimes e devido a um dos arranha-céus estar em um ângulo diferente, eles fazem algumas coisas legais com a física, onde tudo é meio inclinado. Eventualmente, você atravessa uma estação de trem em uma das partes mais tensas do jogo, antes de finalmente escapar do centro da cidade, onde é cercado por Creakers, e temos essa cena incrível, em que eles quase são agarrados por trás de uma veneziana. Agora na série, eles seguem a rota mais longa, e Ellie percorre a cidade pela primeira vez, olhando os bombardeios e o que o governo tentou fazer para impedir a propagação. They hit most of the big cities like this. They had to slow the spread somehow. So what happened here? They bombed the hell out of the surrounding areas to the quarantine zones, hoping to kill as much of the infected as possible. What the... Ao longo do caminho, ela passa por uma girafa de pelúcia, e este realmente aparece ao longo dos jogos, em vários pontos. Ele aparece no quarto de Sarah, e muitas vezes você o encontra caído no lugar. Eles prenunciam uma grande coisa que está por vir, sobre a qual falaremos depois. Eles fazem o caminho ao lado de uma estrada cheia de carros, e eu amei o visual aqui. Realmente recaptura o jogo, transformando em uma selva urbana, onde a natureza assume mais uma vez. Ellie traz à tona como ela foi mordida em um shopping dentro do QZ, em que ela estava infiltrada. Tudo isso acontece no DLC Left Behind, e Ellie diz que ela estava lá sozinha. Depois de ouvir o choro dos infectados, eles decidem se hospedar em um hotel. Na série, isso acontece muito mais cedo do que no jogo, não aparecendo até o capítulo de Pittsburgh. Eles realmente conseguiram recapitular a aparência dele, com a escada central e a presença de inundações. No jogo, você passa por trás da recepção e pode pegar um carrinho de mensageiro, semelhante ao que vimos na série. Há também um piano que marca a presença, e é aqui que Joe fala seu amor pelo café. Ellie pergunta se eles já ficaram em um lugar assim antes, e Tess diz: You ever stay in a place like this? No, a little out of our league. Esta é mais uma clara referência ao jogo. Whoa, fancy. You ever stayed at a place like this? Before? Don't want to shit on me. No, it's too rich for my blood. Tess está morta neste ponto da história, e acho que incluíram isso como uma referência para o jogo, mas acho improvável que voltaremos aqui na série. Tess sobe por uma brecha para destrancar a porta para eles. No jogo, você pega uma escada e anda até o prédio, onde encontramos alguns bandidos. Aqui eles usam o tempo para desenvolver os personagens, com Joe e Ellie sendo forçados a uma conversa estranha enquanto espera por Tess. Joe é claramente um livro fechado neste ponto, e ele mente sobre de onde ele é e nem mesmo responde se ele e Tess são um casal. É importante ter em mente que neste ponto da história, Joe é apenas uma casca de seu antigo eu, e devido à morte de Sarah, ele se recusa a se apegar a qualquer coisa. Ele conhece a dor e seu único foco é apenas sobreviver no dia a dia. Por causa de seu passado, ele também sabe que sobreviver significa que muitas vezes você tem que fazer coisas terríveis e, portanto, ele realmente não gosta de fazer alianças, caso chegue a um ponto em que seja ele ou eles no caminho do amanhã. Ellie mexe na sua faca e esta é uma arma que ela usa ao longo do jogo. Agora na varanda do hotel, há várias pilhas de infectados. Eles são muito mais dominados do que no jogo
e descobrimos que eles têm uma mente coletiva devido ao fungo. No jogo, se você matasse um grupo deles, era isso e você estava seguro. No entanto, aqui, mesmo que você mate um, eles têm a capacidade de trazer reforços. Os fungos funcionam como um cérebro conectado às vastas variedades que vivem no subsolo. São quase como fios de telefone interligados. Se alguém morrer em algum lugar, pode sinalizar para os outros e, portanto, os sobreviventes estão constantemente fugindo. Mesmo matando uma pessoa infectada, não significa que você está fora de perigo. Agora, essa enorme pilha de infectados também pode se relacionar com o primeiro episódio. É claro que vamos abrir um salto no tempo, seguindo uma criança tentando chegar ao QZ. Eles estavam com um grupo maior, e é possível que essas pessoas recém-infectadas sejam de onde esse garoto se separou. Agora eles também usam a paisagem para mostrar o objetivo e para onde você precisa ir. A Naughty Dog tinha um design incrível, e ao longo do jogo, você costumava ver onde precisava chegar, demonstrado por ser amarelo. Em Boston, eles tinham a cúpula dourada do prédio do estado, constantemente em segundo plano, algo que a série também faz. Percebendo que não tem outra saída, eles vão ao museu que foi retirado do jogo. Aqui vigas de madeiras estão bloqueando uma porta, semelhante ao que acontece mais tarde, quando eles ficam presos. O jogo separava Joe de Tess e Ellie, e você tinha que passar por clickers e infectados para poder alcançá-los. Nele, você se depara com uma exibição da guerra, algo que também aparece na série. Estava forrado com vitrines que tinham mosquetes e rifles antigos, outra coisa que eles trazem perfeitamente para a série. Havia também um uniforme de oficial que aparece no pátio quando eles entram. O prédio inicialmente parece seguro, porque as raízes do lado de fora apodreceram, mas a porta aberta sinaliza que algo está acontecendo. Eles pegam um soldado morto que foi recentemente dilacerado. Tess diz que eles foram atacados do lado de fora e rastejaram para cá para morrer, mas tudo o que isso faz é sinalizar que há algo a mais no prédio. Com dificuldades maiores, até abrir sua mochila ao redor deles poderia alertar os clickers sobre sua localização, e cada encontro foi intenso. Eles eram extremamente perigosos e absolutamente aterrorizantes. Conforme eles passam pela porta, as vigas desabam e até mesmo a forma com que elas caem se parece com a do jogo. Vemos os manequins na vitrine e eles adicionaram formas humanas ao ambiente, elevando realmente a paranoia e o medo nessa cena. Um aparece atrás da caixa de vidro e eu meio que lembrei da cena do T-Rex no Jurassic Park, quando eles estão no Jeep e o dinossauro está do outro lado. Os clickers os identificam e isso leva a uma grande luta, enquanto Ellie rasteja para fora e Joe usa um som para distraí-los. No jogo, você pode jogar garrafas e tijolos, mas ele derruba uma estátua para distraí-los. Ele também é capaz de manter sua lanterna acesa, e no jogo, absolutamente nenhum dos infectados reagiu à luz, porque o fungo simplesmente não percebeu. Joe se reúne com Ellie, mas o clicker os percebem depois que eles pisam em um vidro quebrado. Tinha que ter muito cuidado ao passar ao redor deles, pois muitas vezes haviam coisas no chão que poderiam alertá-los a qualquer momento. De qualquer forma, eles conseguem derrubá-los, mas depois descobrimos que Tess foi mordida durante isso. Não temos certeza exatamente de quando isso aconteceu, mas no jogo você encontra ela empurrada contra os armários e temos que salvá-la. Quando eles saem e ela se senta, também podemos notar uma mancha de sangue em seu casaco, provavelmente é de onde ela foi mordida. Ellie passa em uma tábua e esta cena é retirada diretamente do jogo. Depois de escapar do museu, eles têm que passar e temos uma foto quase idêntica a quando ela atravessa a viga. Tess claramente sabe que tem pouco tempo de vida e daqui para frente obtemos esta linha diretamente do jogo. É tudo que você esperava. Was it everything you hoped for? Was that everything you hoped for? Jury's still out. Jury's still out. But man, you can't deny that view. But man, you can't deny that view. Hey, let's pick it up. Come on, let's get there before it's dark. Joe olha com saudades para o relógio. Essa breve olhada carrega muito significado, pois é claro que ele lembra a Sarah. Ellie meio que se torna uma filha adotiva para ele, e é quase como se ele tivesse um momento lembrando de sua antiga vida, antes de tudo se acabar. Este é um momento muito importante,
pois o relógio quebrou quando Sarah morreu. O mundo acabou e o tempo parou para Joe no exato momento em que seu relógio quebrou. Eles seguem para o prédio, com Joe ainda suspeitando de Ellie. Ela tem um curativo para cobrir a mordida. E no jogo, quando você se cura com um kit médico, também podemos ver curativos como este sobre o ferimento. Agora, depois de chegar ao prédio, eles veem um caminhão cheio de soldados mortos e acham que vale a pena apontar que Joe tem um rifle para todo esse episódio, enquanto no jogo eu sempre o vi com uma pistola e espingarda. No caminho para o local, você se deparou com um soldado com um logotipo de vagalume no braço, que tinha uma nota detalhando que eles tinham que cuidar da garota. Lá dentro, eles descobrem os mortos e descobrimos que um deles foi mordido, o que faz com que todos se voltassem um contra os outros. Tess também está nessa situação, mas depois de revelar sua mordida, eles a deixam lidar com as coisas do seu jeito, mesmo que Joe esteja um pouco apreensivo por ela vir em sua direção. As cenas se desenrolam de maneiras muito semelhantes. Maybe they had a map or something to tell us where they were going. I mean, one of them's got to have a map on them, right? Where was this lab of theirs? Where did Marlene say that she was taking you? Ellie! Oh, she never said. She only mentioned that it was someplace out west. I don't know, just west. Just west, fuck. Our luck had to run out sooner or later. Our luck had to run out sooner or later. She's infected. She's infected. I was bitten an hour ago and it's already worse. This is fucking real, Joel. This is real. Joel, she's fucking real. Agora eles diferenciam como a morte dela se desenrola no jogo, e depois de revelar sua mordida, ouvimos soldado Fedra invadindo a área. Tess dá a eles algum tempo para escapar e ela fica para trás. É quando ela é morta. Aqui os infectados são alertados com eles saindo da área antes de invadir o prédio. Tess derruba os barris explosivos e granadas para que ela possa eliminá-los. É uma cena muito tensa, enquanto ela luta para acender o isqueiro. Ele não acende e suas mãos estão trêmulas por causa da infecção. Tess recebe o beijo da morte quando ela deixa cair o isqueiro, levando todos à morte. Agora no jogo, neste ponto, você desce para uma estação de metrô, onde Fedra o segue até que você se infecte. Aqui, porém, eu realmente gosto do impacto e do tempo que eles dão à morte da Tess. Joe, como sempre, continua se movendo, mas Ellie permanece imóvel, atingida pela percepção de como as coisas podem mudar rapidamente neste mundo. É realmente uma questão de vida ou morte, e fala com os dois personagens. No jogo, Ellie até pressionava Joe para falar sobre Tess, e ele se recusava, porque insistir nisso o faria enfrentar o que aconteceu. É um caminho devastador para o episódio, com eles agora do outro lado do prédio, e aquela cúpula dourada pendurada ao fundo. Há algumas coisas neste episódio que se ligam a partes maiores do jogo. Inicialmente, quando eles falam sobre como os vagalumes estão trabalhando em uma cura, Joe diz que já ouviu isso milhares de vezes e é extremamente cético quanto a isso. Isso pode ser a série tentando explicar por que no final ele decide fazer o que fez. Joe finalmente leva Ellie aos vagalumes, mas ele descobre que para fazer a vacina, Ellie precisa morrer porque o Cordyceps se liga ao cérebro. Assim ele mata todos os vagalumes e cirurgiões antes que eles possam operá-la. Para ele não valia a pena sacrificá-la. Nesta cena, Joe também se recusa a deixá-la ter uma arma. Quando ela pede isso, também se refletiu no jogo, e foi somente depois do hospital, onde ela salvou sua vida, que ele começou a confiar nela. Agora, sobre a girafa de pelúcia, foi um toque agradável. O final do jogo tem uma cena importante, em que Joe e Ellie se deparam com alguns, e mostra que, embora a humanidade esteja condenada, há esperança para o resto do mundo. A natureza e a vida selvagem floresceram, e é um dos momentos mais memoráveis do jogo. Agora, no clássico da PlayStation, eles pegam uma escada e sobem no hotel, quando encontram bandidos antes de chegar ao elevador. Aqui tudo dá errado, e Ellie e Joe são separados um do outro. Acho que eles podem ter pulado a cena neste também, em que você navega e entra no porão, no que é uma das cenas mais tensas de todo o jogo. Nesses corredores escuros e úmidos, você encontra os infectados e também um bloater, que Ellie mencionou no início do episódio. Ela perguntou se os rumores sobre aqueles que jogavam gás tóxico nas pessoas eram verdadeiros,
e isso é uma referência ao gigante infectado que você encontra no jogo. Quanto mais tempo alguém está infectado, mais tempo ela sofre mutações, e em The Last of Us 2 você encontra o Red King no porão do hospital. Este foi o marco para onde tudo aconteceu, e no dia que começou, eles destruíram as escadas e trancaram a porta. Assim, eles estavam lá por cerca de 25 anos. Agora eles também têm algumas cenas legais para The Last of Us Parte 2. As borboletas, além de aparecerem no episódio 1, também podemos ver uma na guitarra de Joe, e Ellie até faz uma tatuagem. A camisa que Ellie usa no segundo jogo é parecida com a que Joe usava neste e no primeiro episódio. Agora, mencionando Bill e Frank, no jogo, este foi o próximo local com Joe e Ellie chegando à cidade para encontrá-la repleta de armadilhas. Descobrimos que Frank havia deixado Bill e que ele havia ido para uma parte da cidade em que Bill se recusou. No entanto, ele foi para ajudar Joe e Ellie, e eles foram a uma escola para conseguir uma bateria de caminhão militar. A bateria não estava lá, mas eles continuaram avançando e finalmente encontraram o corpo de Frank. Foi quando souberam que ele o pegou e colocou no carro. Frank foi mordido, então ele tirou sua própria vida. Foi muito doloroso para Bill, mesmo que ele não demonstrasse. E o que eu achei sobre este episódio? Acho que foi muito bem conduzido, e esses 2 episódios foram as melhores adaptações de videogames para mim. Eles acertaram o tom e a estética do jogo, e cada personagem está realmente bem adaptado. Além disso, os clickers também estão ótimos, e eu adorei essa caminhada pela paisagem. Mas me diz aí, o que vocês acharam desses 2 primeiros episódios de The Last of Us? Fala aí nos comentários, comenta também qual outra teoria você gostaria de ver aqui no canal, beleza? Já aproveita, dá aquela dedada no like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para que você não perca nenhuma teoria assim que sair no canal, beleza? Até o próximo vídeo. E corta!